Olá, meu caro telespectador. Mais uma vez pedimos licença para entrar no aconchego do seu lar, com o programa Caminhando com Maria, por uma família feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Este programa é produzido através da TV Maceió, canal 22, transmitido também pela internet, através do portal maceoagora.com.br e também pela TV Maceió.tv.br. Este programa, caro telespectador e minha caríssima telespectadora, tem o desafio de levar a vocês todos da TV Canal 22 da NET assuntos direcionados à família, à evangelização e também na divulgação das ações do Movimento Familiar Cristão, um movimento que existe em Maceió há mais de 34 anos. Hoje nós vamos ter a satisfação, a alegria de termos no programa pessoas ilustres do nosso movimento. Um já bastante conhecido, que é o nosso querido padre Manuel Henrique de Melo Santana, nosso assessor eclesiástico. Também contaremos com as presenças valiosas dos irmãos Valverde Barros e Gastão Florencio, membros atuantes do Movimento Familiar Cristão em Maceió. E o assunto de hoje será, dando continuidade aos carismas que já foram vistos, espiritualidade conjugal e a igreja doméstica. Para podermos iniciar o nosso programa, nós vamos neste momento fazer a invocação do Espírito Santo, para que possamos sermos irradiados com a luz divina. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito.
Agora, cheios do Espírito Santo, vamos iniciar o nosso programa, mas antes de logo, agradecendo a presença dos excelentíssimos senhores convidados, pela sua disponibilidade em aqui se encontrar para falarmos sobre família e os desafios da família no mundo de hoje. Como falei inicialmente, o programa de hoje ele vai continuar os carismas do primeiro momento do movimento e o carisma atual. E hoje nós vamos ter a espiritualidade conjugal e também a igreja doméstica. E nada melhor para iniciarmos o programa, eu me dirijo então ao Padre Manuel Henrique, indagando. Padre Manuel, vamos traduzir o que seja espiritualidade conjugal. Olha, o tema pode até parecer modernamente como um tema desprezível, porque a sociedade levou ao desprezo toda forma de espiritualidade, do espírito. Nós sofremos, do tempo moderno, esse desafio de não termos o mesmo valor que antigamente nós tínhamos. Mas, infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente, essa desconfiança de alguma coisa do passado, ela está sendo desfeita. Hoje, quando a gente diz e pensa em alguma coisa da igreja, movimento ou mesmo vida pessoal, teologia, obra social, se não tiver algo de dentro dela ou dele que se chame espiritualidade, não tem valor. Passa a ser um corpo sem miolo, sem conteúdo. É o espírito que dá vida, que dá sentido, que fortalece, que sustenta as ideias e as convicções. E nós acabamos de cantar a oração do Espírito Santo. É ele que vem e que sustenta a caminhada da igreja. Ai daquele que pensar que tudo pode sozinho. Se não houver o Espírito, foi assim no começo da igreja. Até que o Espírito Santo tivesse vindo, a igreja estava presa naquela sala, com medo, os apóstolos sem terem saído. Somente depois é que tudo começa. Assim também é um movimento familiar cristão. Padre Manuel, dando continuidade à pergunta, eu faria uma outra. Qual seria então a relação família-sagrada escritura, já que você falou no tempo, a família no tempo, esse relacionamento do tempo. Qual seria a relação entre a Sagrada Escritura e a família? Olha, James, é interessante, o telespectador também pode observar no seu conhecimento religioso do Nordeste. Estou falando até em termos de Nordeste. Nós temos, de um lado, a igreja que começa em casa. Quando Pedro ia evangelizar, ia nas casas. Não tinha igreja ainda feita. Quando Jesus começou também a anunciar o evangelho, ou fazia publicamente, utilizando um barco como púlpito para pregar a todos que estavam na beira do Mar da Galileia, ou quando ele ia à casa de Pedro, lá em Cafarnaum, ainda hoje, quem vai à Terra Santa visita esse lugar, onde foi possivelmente a casa de Pedro, onde ele curou a sogra dele. Então, a igreja nasceu em casa, nas casas. Eram reuniões domésticas, até porque, eu diria uma palavra que você pode guardar como referência para você sempre pensar. Quando os apóstolos, os discípulos, e ainda hoje eu posso estender até hoje, quando nós sentimos saudades de Jesus, nós nos encontramos para celebrar a Eucaristia. Mas tem outro lado que é histórico. Quando o Brasil começou e o português trouxe o catolicismo, onde é que era celebrada a fé? Primeiramente em casa, onde havia um lugar especial e havia também um oratório. Esse oratório hoje é muito comentado no estudo
da religiosidade popular e no estudo do início da igreja nesse mundo onde não havia muito padre, mas a família rezava. Não havia quem celebrasse a missa, mas a família rezava o terço. E foi aí, desse jeito, que a igreja começou. É verdade. O mistério da igreja é realmente um mistério. Deus, Cristo, igreja. Podemos até dizer a mesma coisa com o mistério conjugal, a vida conjugal. Eu perguntaria, Gastão, é verdade? Podemos realmente ter a vivência conjugal como um grande mistério? Realmente, James, podemos ter a vivência conjugal como um grande mistério. Porque aí é na família que está a presença de Deus. É a família que leva o seu testemunho para os seus membros. Então, a igreja se desenvolve no seio da família. Então, a vivência conjugal é muito, muito importante. Encontramos algumas dificuldades, claro, mas é no seio da família que está presente a prática da fé e a vivência da fé, no seio da família. Então podemos afirmar que a relação que existe entre Deus e a igreja e Cristo é a mesma que existe entre o casal. Nessa aproximação para que a família exista e subsista. Sim, até porque a família é o instrumento evangelizador. Crescei-vos e multiplicai-vos. Quando Deus diz isso, crescei-vos e multiplicai-vos, é para que o evangelho, para que a verdade seja realmente vivida pela família e testemunhada. É preciso testemunhar essa verdade. É preciso... E a família, sim, aí é que está a importância da família, porque ela é quem vai realmente testemunhar essa presença de Deus no lar, com os filhos, e na vivência entre marido e mulher e os filhos. Então essa presença da igreja, essa igreja é muito importante. Meu caro Valverde, trata-se realmente de uma realidade humana e sacramento, sendo em dupla perspectiva. Mais ou menos isso. James, essa perspectiva que você está colocando é muito importante, porque o casamento, a união de um casal, é eles que fazem a união com Deus. No ato do casamento, não é o sacerdote que casa, é os casais que perante a Assembleia, perante o representante da sua religião, eles prometem a si próprio aquela união eterna. Então, esse sacramento foi instituído. É muito mais do que uma simples união. O casal, ao se unir, une de corpo e espírito. Daí a gente dizer que após o casamento, uma só carne e um só corpo. Um só corpo. E muito mais além do que isso. Porque esse corpo que nós falamos, esse corpo físico, é um corpo que também se une na geração dos filhos, mas com a bênção de Deus. Se Deus não abençoa aquele casal, os filhos não vêm. Eu pergunto a vocês que estão nos ouvindo agora. É muito bonito dizer, vamos casar, festa de casamento, a igreja super decorada, todo mundo muito elegante, mas os dois se prepararam. Os dois sabem o que é viver a união do dia a dia. Nas nossas escolas ensinam o que é um casamento? Não, nos ensina português, matemática, física, sociologia, filosofia, mas não prepara nunca, gente, um casal para ser pai. Se não estiver bem preparado, né, Valverde? Então, como você bem falou, a festa só será naquela noite, naquele instante, naquele momento. Terminou aquele momento, vem a realidade. É a criação dos filhos, temperamento diferente, saber o limite até onde pode ir a sua caminhada, respeitar o espaço do outro, o homem aceitar a mulher com todos os seus defeitos e virtudes, e também a mulher o homem. O companheiro não é só para a paixão, não é só para o carinho, não é só para a ternura.
O companheirismo no lar cristão é participar no sofrimento, na dor, como diz, tá junto para toda uma vida, para sofrimento, para dor, para alegria, para tristezas. E é nesse testemunho vivo que os filhos nascem. E eu pergunto a vocês nesse momento também, e os padrinhos nesse casamento, James? Interessante, né? Tantos padrinhos tem hoje. Esses padrinhos de fato acompanham aquele casamento, aquele casal. Nas horas difíceis, os padrinhos também estão perto? Só vão para levar presente no aniversário. Só no aniversário. Não há esse acompanhamento de perguntar como está, dar uma orientação, não é isso? Exato. Eu perguntaria, Manuel, o matrimônio é sacramento de salvação, Manuel? Realmente é. A igreja colocou essa realidade do casamento como sacramento porque ela é uma mediação de Deus na vida humana. Deus, na vida da família, não precisa primeiramente ser encontrado na igreja. Ele é encontrado na vida familiar do dia a dia. E a vida familiar não é somente quando eles estão rezando, não. É no fazer do dia, é na vida cotidiana completa do casal. O casal vive em corpo e alma, vive também na carne essa realidade sacramental. Deus fez isso tão bem feito. Eu me lembro do Papa Bento XVI, que resgatou o sentido do amor, que a gente considerava apenas o amor como amor de filia, um amor de amizade. E ele chegou a afirmar num documento que ele fez que o amor erótico é amor. É ele que sacramentaliza o casal, é ele que resgata e dá a dimensão divina ao casal. Deus fez muito bem feito. O que se diz, o que se conta por aí afora, em termos de repressão sexual, de preconceito sexual, isso não faz parte da verdadeira teologia da igreja. Quando a igreja aceita e coloca o casamento como sacramento, ela está englobando tudo, inclusive a realidade sexual que diviniza a vida do casal, que torna o casal feliz, que realiza essa sacramentalidade de Deus na vida familiar. Então, esse resgate que o Papa fez é muito importante para a gente. Daí, Gastão, ser necessária, imprescindível, a vivência da espiritualidade no matrimônio. O que é que você acha? Sim. É muito importante a vivência da espiritualidade no matrimônio. E aí eu queria puxar um ganchinho ali do que disse o padre Manuel Henrique, no seguinte, que o sexo foi criado por Deus para unir o casal. E essa união que é uma atração entre os dois, uma atração construtiva e que não pode ser desfeita, essa união conjugal. Tem que ter firmeza nessa posição. Tem que ter firmeza. E esse ponto que o padre Manuel Henrique citou ali, isso é muito importante para manter o casal fiel um com o outro e ter realmente a grandeza da vida em comum. A vida conjugal. A vida conjugal. Então essa espiritualidade, James, ela é muito importante porque é na família onde os filhos vão receber os primeiros ensinamentos. Tem da palavra de Deus. Palavra da Bíblia que diz: isto é carne de minha carne e ossos dos meus ossos. E ossos dos meus ossos. Aí sintetiza esse amor, essa atração. Essa atração perpétua. Onde a vida conjugal, ela vai ser vivida. E olha, é o seguinte, no mundo de hoje temos uma facilidade muito grande de dissolver essa união conjugal. Uma dificuldade muito grande em dissolver essa união conjugal. Contrariando todos os princípios da lei de Deus. Porque Deus nos fez, é preciso aceitar o outro com as suas virtudes, com as suas qualidades, com os seus defeitos. E os filhos
Os filhos são verdadeiramente a testemunha desse amor entre pai e mãe. Os filhos vão cobrar a cada dia, vão cobrar a cada dia esse amor entre os dois. Vai cobrar a cada dia. Eu gostaria de indagar do padre Manuel Henrique. No mundo de hoje, o que nós vemos é um casa separa casa. Mas isso não quebra aquele sacramento firmado perante Deus e a igreja. Não é verdade? Não, é verdade, não quebra. A realidade negativa, as exceções, não deixam de confirmar a regra. Não é assim que a gente diz, né? A exceção é uma exceção. Ela não nega, ela não desfaz, ela não desmantela o projeto. Aliás, o projeto original de Deus. Os outros projetos que vieram depois foram feitos por nós, inclusive o divórcio, a separação sem mais nada. Isso aí é coisa que veio depois. Mas então, a exceção, que é o desmantelo da família, é uma exceção, pode até se justificar historicamente na vida dos dois, na questão da formação, na deturpação da vida, tudo bem. Mas isso não nega a origem de um projeto que foi feito pelo Pai, por Deus. Está lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. Essa expressão diz tudo sobre o sacramento do matrimônio. Essa expressão mostra que o homem não nasceu para a solidão. Aliás, não existe um homem sozinho, feliz. Não existe. A solidão, quando ela é ausência... Afinal, o homem não é uma ilha, né? Não é uma ilha. A solidão, quando ela é ausência de alguém, é tristeza. Não, o homem não nasceu para a solidão, para o isolamento. Ele nasceu para congregar, para a comunhão, para viver em convivência fraterna, humana, pacífica. Então, foi assim a origem. A exceção não nega a regra. Padre Manuel, eu começaria essa pergunta com o senhor e indagando, qual seria a concepção de sexualidade no contexto do mundo de hoje? Olha, realmente a grande perda que acontece no mundo moderno é que as nossas crianças aprendem tudo sobre o funcionamento biológico da sexualidade, mas esqueceram de dar a eles o sentido, o significado, que é a educação para o amor. Se faltar isso, nós somos iguais aos animais. Os animais também fazem sexo e fazem às vezes com muito mais dignidade do que certos seres humanos. Estou falando dos desvios sexuais, da prostituição, até propagada, divulgada, escondida na internet ou vivenciada nos recantos da sociedade moderna. Então, eu digo que falta a educação sexual, a educação para o amor, para completar toda uma visão sexual que é bonita. O que falam mal do efeito sexual, do sexo, até pela igreja mesma, né? Que teve um momento em que ela foi considerando isso como coisa suja, indevida. Então isso aí já é coisa que vem por conta de uma desvalorização e de uma perda de valores. Mas a sexualidade, ela foi criada e dada ao homem para ele ser feliz. É coisa divina. Meu caro telespectador, nós vamos encerrar esse primeiro bloco e para um intervalo e voltaremos logo mais, dentro de instantes do caso, com o nosso programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Agora. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório.
A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade.